Boa tarde, meu nome é Fernanda, vou falar em português, sou brasileira e vim apresentar parte de um trabalho de investigação que o nosso grupo de pesquisa Assentamentos no Brasil vem realizando há alguns anos. Eu sou estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação e Extensão Rural no Brasil e vim fazer uma instância de 6 meses no Laboratório do Território, Laborate, aqui da Escola Politécnica. E vou falar um pouco, então, sobre as unidades de conservação de uso sustentável no Brasil. O que são unidades de conservação? No Brasil, a gente traz essa temática como unidade de conservação, que é mais conhecido como áreas protegidas, que são territórios que possuem características naturais relevantes, ou seja, são territórios que são criados para proteger espécies de fauna e flora que são importantes. Então, tendo em vista aí o grande crescimento da demanda, o grande crescimento da população, demanda cada vez maior por recursos naturais. Então, dentro dessa lógica, são criadas as áreas protegidas para conter um pouco desse avanço sobre os recursos naturais. E, de uma maneira geral, no mundo, foi criado um modelo norte-americano de unidades de conservação de áreas protegidas que leva em consideração um pouco da natureza, a concepção de natureza intocada, o homem como um vilão. Então, nós temos que proteger a natureza do homem, porque é o homem que degrada a natureza. Então, essa concepção de unidade de conservação de áreas protegidas foi inclusive, adotada no Brasil, na África, na Ásia, em vários países, principalmente do Sul, e que acarretou problemas, porque essas áreas protegidas eram criadas, eram áreas naturais, e se existia alguma população, se existiam pessoas vivendo ali, essas pessoas eram simplesmente excluídas ou desapropriadas dessas áreas. Então, em nome da proteção da natureza, vamos retirar as pessoas para que a gente possa preservar essa natureza linda, intocada, para celebração ou para uma visão mais romântica do que seria a natureza. Só que a partir da década de 80, principalmente, começam-se a criar questionamentos a respeito dessa concepção de proteção da natureza. Será que para proteger a natureza, para preservar a natureza, a gente precisa realmente excluir as pessoas dessas áreas? Será que essas pessoas não estão... A forma de vida, os modos de vida de muitas dessas populações que habitavam essas áreas de relevância natural também não devem ser protegidos? Ou seja, será que essa natureza não se mantém ali, esses espaços não se mantêm preservados justamente porque essas populações, essas pessoas estão ali numa relação sustentável com a natureza e, dessa forma, fazendo com que esses recursos permaneçam até hoje? Então, no Brasil, quando começaram a se criar essas unidades de conservação, áreas protegidas no Brasil, com essa concepção norte-americana, começou-se a ter muitos conflitos, principalmente com essas populações, essas pessoas que eram obrigadas a sair de onde viviam em nome da proteção da natureza. Então, no Brasil, para tentar mitigar um pouco desses conflitos, criou-se um sistema brasileiro de unidades de conservação, que, divididos em 2 grandes grupos, as unidades de conservação de proteção integral, que são essas áreas protegidas que continuam sendo intocadas, são áreas protegidas onde não é permitida a presença humana, são geralmente parques
que são destinados à pesquisa e à investigação e à visitação pública, e também as unidades de conservação que nós chamamos de uso sustentável, que busca justamente conciliar um pouco da proteção da natureza, né, com os modos de vida das pessoas que há tantos anos já habitavam esses locais que hoje são unidades de conservação, né? Então, dentre essas unidades de conservação de uso sustentável, né, que nós temos aqui 9 modalidades, eu vou focar um pouco mais nas reservas extrativistas, né? Lembrando que esse é um projeto do nosso grupo de investigação com o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, né? E é um projeto grande que abrange todo o Brasil, então não teria como também eu trazer tantos dados, né? Mas só para a gente entender um pouco dessa realidade no Brasil, né? O que são esse nosso projeto? Então abrange 81 unidades de conservação de uso sustentável no Brasil, a nível federal, porque também existem a nível estadual e municipal, tá? E só na Amazônia brasileira encontra-se 80% dessas unidades de conservação de uso sustentável. E por quê, né? Não é difícil a gente pensar, porque justamente na floresta amazônica, né, no que a gente conhece aí como a grande floresta amazônica, é onde vivem a maioria do que a gente chama de populações tradicionais, que eu vou explicar um pouco também o que é. Dessas 81 unidades de conservação, 62 são reservas extrativistas, das quais 45 estão na Amazônia. Até o momento, gente, esse projeto já identificou mais de 160 mil famílias vivendo nessas áreas protegidas, nessas unidades de conservação de uso sustentável. Imagina se, para criar áreas protegidas, a gente precisasse excluir mais de 160 mil famílias em nome da proteção da natureza, né? E dentre as quais 73% também estão na Amazônia. Então, o que são as reservas extrativistas? São áreas utilizadas por populações tradicionais que têm o extrativismo como a principal meio de subsistência. E o que é o extrativismo? Essas famílias, gente, elas basicamente vivem daquilo que elas tiram da natureza. Ou seja, o extrativismo é o quê? Você ir lá no rio e pescar o peixe. É você ir lá na floresta e pegar os frutos que você vai precisar para alimentar. É ir lá na floresta e pegar madeira para construir a sua casa ou para fazer lenha, para cozinhar. Então, o extrativismo é basicamente isso, né? Essas famílias vivem basicamente de tirar da natureza o que elas precisam para sobreviver, utilizando também, né, a agricultura e a criação de animais de pequeno porte também como complemento, né, para a sua subsistência. Então, as populações tradicionais, gente, nada mais do que essas pessoas que possuem um conhecimento, um saber fazer, e que vai passando esse conhecimento de geração em geração. Ou seja, esse conhecimento de como pescar, de como ir lá na floresta e tirar os frutos. Eu vou mostrar algumas fotos aqui para a gente ver. Essas famílias vivem basicamente, muitas delas, né, sobre... como que eu posso dizer? A natureza é que dita a vida dessas pessoas. Como a gente vai ver, elas basicamente vivem dentro do rio. Então, elas têm que saber quando o rio vai subir, quando o rio vai baixar, né? Então, esses conhecimentos vão sendo passados de geração em geração em geração, e que mantém essas populações vivendo ali. Por exemplo, os indígenas, né, podem ser um exemplo para a gente de populações tradicionais, né, que vivem com a sua cultura, os seus modos de vida específicos tradicionais. E então eu vou falar um pouco sobre a Reserva Extrativista Verde para Sempre, que eu tive
né, nessa reserva extrativista e posso falar um pouco mais para vocês. Está situado na região norte do Brasil, é uma unidade de conservação que tem 2.149 famílias, aí quase 9.000 pessoas vivendo nessa unidade de conservação. Está localizado bem aqui ao norte do Brasil. Tá? Esse aqui é o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, né? O rio Xingu, também aqui. E esses pontos amarelos são, cada pontinho representa uma família. Tá? E a gente pode ver que, olha só, mesmo a gente tendo mais de 8.000 pessoas vivendo aqui, pela imagem de satélite a gente vê tudo verde. Né? Ou seja, não tem um impacto. E aqui, por exemplo, aqui, ó, que é o município onde está inserido, a gente já consegue perceber a diferença, como que dentro desse limite da unidade de conservação, em comparação ao seu redor, como que essas áreas são preservadas. E a Reserva Extrativista Verde para Sempre, ela está diretamente relacionada com o assassinato da irmã Dorothy, que alguns de vocês já podem ter ouvido falar. Sim. E as reservas extrativistas, geralmente, elas são criadas a partir da demanda dessas próprias pessoas que vivem nessas regiões, geralmente por causa do avanço de empresas, por exemplo, nesse caso da Reserva Verde para Sempre, empresas madeireiras que estavam querendo explorar mais a área. Então, essas populações sentindo-se ameaçadas, porque elas têm a floresta e o rio para viver, para sobreviver. Então, lutaram para que elas não perdessem o seu território para madeireiras, por exemplo. E são as suas atividades econômicas voltadas, como eu disse, para pesca, extrativismo vegetal e agricultura familiar, extração de castanha do Brasil, açaí. Eles pescam mais de 17 espécies de peixe, criação de galinhas, porcos, búfalos, cultivo de arroz, feijão, milho, mandioca. Aqui a gente pode ver algumas imagens, gente. Isso aqui é uma casa mesmo, de uma família, da Resex Verde para Sempre, dentro do rio. Tá? Isso aqui é o banheiro da casa, tá? Para a gente ter uma noção. Então, geralmente, são essas casas de madeira dentro do rio. Né? Elas têm que na época que chove menos, geralmente a água não chega até a casa, mas na época da cheia, por isso que eles têm que construir as suas casas também de acordo com o sobe e desce dos rios. Essa aqui sou eu, tá, segurando esse peixão, mas eu não pesquei o peixe, tá? É um pintado. Então, aqui a gente tem diferentes formas de pesca, aqui, por exemplo, com a rede, aqui com o anzol mesmo, no barquinho, jogando, né, a linha. Aqui nós temos a extração, por exemplo, do óleo de copaíba, né, que é retirado da árvore e muitas vezes é comercializado. É um óleo muito importante, é um anti-inflamatório, tá, que é utilizado pelas famílias e muitas vezes o excedente também é vendido. Aqui o açaí, não sei se vocês conhecem, delicioso, que também é nativo do Brasil, que aqui o açaí, gente, ele dá nessas palmeiras gigantes e essas famílias, como esse moço, sobe lá em cima, né, para pegar esse cacho do açaí para depois transformar nesse creme gostoso que a gente come, né? Aqui um pouco também a criação de búfalos, né? O búfalo nadando aqui mesmo, porque é de acordo com a realidade, né, da Amazônia. Aqui é como que se fosse o curral onde esses animais ficam. Aqui a produção de farinha de mandioca também, de uma maneira muito artesanal. A mandioca, não sei, aqui é pouco comum, eu pelo menos não encontrei mandioca aqui, que eu adoro, inclusive, é uma raiz, e eles preparam, assim, é o preparo da mandioca, por exemplo, que é a base da alimentação dessas famílias, tá? E aqui um pouco da natureza, esse aqui é o rio Xingu, parece uma praia ou mar, né, mas é um rio. Aqui, gente, não sei se dá para ver a diferença de cor da água, é o encontro do rio Guajaraia, que é o rio Amazonas. Né? Então, a gente tem uma riqueza enorme, né, nessa região,
que deve ser preservada, claro, mas de uma maneira sustentável, né? A gente não precisa tirar. Se essa área está preservada, se a gente tem essas florestas em pé hoje, é porque essas famílias também cuidam para que elas existam. Tá? E muito obrigada pela atenção.